Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com Espírito Santo e eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você. Eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai falar algo poderoso ao seu coração. E a palavra de hoje, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é sobre marcas. Marcas que normalmente, quando nós passamos pela vida de alguém ou quando nós permanecemos na vida de alguém também, nós acabamos deixando, sejam elas boas ou algumas vezes também algumas marcas desconfortáveis. E também sobre marcas que, quando os nossos próprios sentimentos, sabe, eles acabam nos governando, nós acabamos também deixando marcas, né, algumas cicatrizes em nós mesmos. E hoje o Espírito Santo deseja falar exatamente como você que está assistindo esse vídeo sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho. Logo após o vídeo também, caso essa palavra tiver falado com você, tocado ao seu coração de alguma forma, oro pedindo para que você deixe ali o seu testemunho. Eu creio que o testemunho ele edifica vidas. E bem, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje foi sobre marcas. E o Senhor me fez me lembrar de um episódio muito interessante, que na época eu não tinha entendido, mas hoje eu consigo compreender através daquilo que foi ministrado na minha vida. Hoje em dia eu moro em uma casa alugada, né, de aluguel através de uma imobiliária. E quando nós chegamos nesse apartamento, a imobiliária nos disse o seguinte: olha, alguns moradores que moraram aqui há algum tempo atrás, eles acabaram por ter trabalhos, né, específicos aqui no apartamento, eles colaram alguns adesivos na parede. E mesmo retirando esses adesivos antes deles saírem do apartamento, isso acabou causando algumas marcas na parede, né? Então, até quando nós chegamos aqui, nós vimos ali algumas marcas de adesivos numa parede e em outra, enfim. E outra coisa também que aconteceu são alguns furos, né, nas paredes e acaba tirando ali um pouco da estética do apartamento que o dono gostaria de passar. E a imobiliária, ela falou exatamente isso para nós. Falou assim, dentre tantas as coisas, uma das coisas que o proprietário desse apartamento menos gosta é marcas, né? Então, marcas de parafuso, né, de furo, marcas de adesivos. Então, ter um pouquinho mais de cuidado com isso. E eu lembro que aqui no apartamento tem um espelho muito grande, muito bonito. E esse espelho ele ficava num cantinho mais escondidinho, sabe? E eu gostaria muito que esse espelho ele ficasse aqui na sala da nossa casa, mais próximo aqui da entrada mesmo, né? Da porta. E me veio na cabeça, nossa, eu gostaria que esse espelho ele estivesse aqui na parede, né? Porque no ambiente que ele ficava era num quarto, né? Quarto de hóspede, de visita. E dentre todos os espelhos da casa ele é o maior. E eu gostaria ali de que ele tivesse mais aqui na sala, por exemplo, para que todos tivessem a possibilidade de usar, mesmo quando nós fôssemos receber visita aqui em casa. Mas logo me veio à mente, não é possível colocar ele na parede, né? Porque dentre os furos que havia na parede, não tinha um da forma que esse espelho precisa. Porque a forma dele ser colocado na parede é de uma maneira bem diferente. Então aqui, por mais que tenha um furinho ou outro na parede, não teria um exatamente, especificamente, do jeito que esse espelho precisava para ser instalado. Ou seja, precisaria fazer um furo na parede. E logo lembrei, o proprietário da casa não gosta de marcas na parede. O proprietário da casa, ele gosta de seguir ali a estética do apartamento e por isso não seria possível a instalação desse espelho. No momento eu fiquei chateada, mas ao invés de desobedecer, ao invés de desagradar o proprietário do apartamento ou algo nesse sentido, eu preferi apenas colocar o espelho em cima de um almofadado, sabe? Não sei explicar o nome, mas enfim, em cima de algo, né, escorado de uma forma que ele não caísse, enfim, mas que ali não precisasse ser instalado na parede, desagradando o proprietário que não gosta de marcas, e ao mesmo tempo eu consegui colocar ele na sala da minha casa, né, pra ficar ali de uma forma que todos possam usar, mesmo quando vier visitas, enfim, passar alguns dias aqui em casa. E hoje pela manhã, o Senhor ele ministrou algo profundo ao meu coração, exatamente sobre marcas. Marcas como, por exemplo, a dos moradores passados que acabaram deixando em alguns ambientes da casa e que desagradou o proprietário.
E o Senhor, da mesma forma, Ele falou, filha, Ele falou ao meu coração exatamente em 1 Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 19, diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? E nisso o Espírito Santo ele ministrou o seguinte no meu coração: filha, você pertence a mim, você é minha propriedade, eu te escolhi, você é minha filha, você é amada, você é desejada, e dentre tudo isso, você não é proprietária de si mesmo. Então, se eu habito em você e se você pertence a mim, você precisa cuidar do local onde eu repouso. Você precisa cuidar do ambiente onde eu estou. E eu estou em você. E durante muito tempo, né, as emoções elas acabaram tomando um lugar em mim, ocupando um espaço em mim, onde eu vi que as minhas emoções ali elas estavam me governando, elas estavam como se fosse decidindo os meus próximos passos. Então, se aparecesse alguma situação difícil, dolorosa ou, enfim, que me tirasse ali de uma zona de conforto, eu acabava cedendo para uma emoção chamada medo. Então, eu já não conseguia caminhar em direção à vontade especificamente do Senhor, porque ali eu já não estava mais sendo guiada pelo próprio Senhor, mas eu estava sendo guiada pelas minhas emoções. E quando nós somos guiados por nossas emoções, nós acabamos cometendo algumas marcas no templo onde o Senhor repousa. Então você consegue compreender juntamente comigo que ali não era mais o Senhor me guiando, mas eram as minhas emoções, era o medo me conduzindo. E quando as emoções elas nos guiam, quando as emoções ela nos governa de uma tal forma que ela ali faz o nosso caminhar, ela faz ali a nossa trilha a qual a gente vai percorrer, ela acaba causando marcas. E foi exatamente isso que aconteceu, algumas marcas, bem como os outros moradores deixaram ali algumas marcas no apartamento. Isso desagradou o proprietário. E da mesma forma, as marcas pelas emoções e pelo meu próprio caminhar, que estava ali me governando, deixaram algumas marcas em mim. Da mesma forma, desagradou o proprietário, que é o Senhor, né, o proprietário da minha vida, o Deus que me guia. E o Senhor, e muitas das vezes também, quando nós somos guiados por nossas emoções, né, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio eu, nós não deixamos apenas marcas em nós mesmos, mas nós deixamos marcas também no nosso próximo. E da mesma forma que nós não nos pertencemos, nós não pertencemos a nós mesmos, da mesma forma, o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, ele também não pertence a nós, mas ele pertence ao Senhor. Então, quais são as marcas que as minhas emoções vêm causando em mim? E quais são as marcas que o meu modo de falar, o meu modo de ser, o meu modo de agir, as minhas reações automáticas, o que essas coisas, o que essas emoções, o que esse meu temperamento, esse meu modo de ser está causando no meu próximo, no meu irmão em Cristo? Com toda certeza, caso eu seja guiada pelas minhas emoções, eu vou estar ali machucando o meu próximo, eu vou estar deixando marcas nele. E da mesma forma que o Senhor não se agrada desse tipo de marca que nós deixamos em nós mesmos, o Senhor também não se agrada dessas marcas que nós deixamos no nosso próximo. E o que o Senhor ele deseja te perguntar é, filha, o que tem te guiado? Quem tem te conduzido? Eu, o seu Senhor, o seu Deus, a quem que sou o seu proprietário, que sou o seu dono, que sou o seu pai? Será que tem sido eu que estou te conduzindo? Ou será que tem sido suas emoções, o seu modo de ser que vem te conduzindo? E quais são as marcas que você está deixando em ti mesma, em si mesma e também no seu próximo? Em alguns furos que foram deixados na parede do apartamento a qual eu resido hoje, foram até tentadas ser tampadas, sabe? Com um certo tipo de massa, não sei o nome agora. Mas, mesmo assim, eu consigo da mesma forma ver essas marcas. Mesmo que o adesivo foi tirado da parede, ainda ficou ali as marcas. E a nossa sorte é que o nosso Deus, Ele é incrível, Ele é maravilhoso e Ele é expert em construção, reconstrução e um ótimo acabamento para que essas marcas elas sejam retiradas, para que elas sejam apagadas. Então, Senhor, no dia de hoje,
Ele nos convida a mim mesma e convida a você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento a se autoanalisar, a analisar como têm sido as suas ações, quais têm sido os seus passos, quais caminhos você tem trilhado, quais têm sido as suas emoções ultimamente e quem tem te guiado nesses dias e quais têm sido as marcas que você tem deixado nas pessoas e quais também têm sido as marcas que você deixou em si mesma, né? Quais têm sido as marcas, são marcas boas? Ou será que são marcas de medo, na qual vem te conduzindo? Marcas de, às vezes, responder rapidamente, sabe? A alguém. Como tem sido essas marcas? Como tem sido a forma que eu venho tratando o meu próximo? Qual tem sido o modo de falar, sabe? Como tem sido a tonalidade da minha voz a conversar com as outras pessoas? Então, no vídeo de hoje, o Senhor nos chama a uma autoanálise. Analisar o nosso temperamento, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de caminhar. Analisar também qual caminho que eu tô trilhando. Analisar quem tá me conduzindo, se é as minhas emoções ou se é o Senhor, dono das emoções. Como tem sido a forma que eu venho falando e agindo com o meu próximo, com o meu irmão em Cristo, né? Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que ela tenha penetrado no seu coração, sabe, de uma forma real, de uma forma viva, ao ponto de você fazer essa autoanálise e dar ali um retorno para o Senhor no momento em que você estiver ali orando, conversando e abrindo seu coração para Ele. Caso essa palavra tenha falado com você, peço para que você deixe ali o seu testemunho nos comentários. É muito importante para mim estar acompanhando se essa palavra ela tá falando ao seu coração. É isso, em nome de Jesus. Oro para que você seja transformado completamente. Oro para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Que as nossas emoções não nos conduzam, mas que a palavra do Senhor, que a presença do Senhor venha ser aquele que nos conduz realmente. A palavra nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então que nós venhamos a trilhar os caminhos de Cristo, que nós venhamos a observar os passos de Cristo, para que nós venhamos a seguir Ele à risca. Enfim, é isso. Fique com Deus em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Vídeos todas segundas e sextas-feiras também. E é isso, fica com Deus.